finalmente temos um lançamento que muda o cenário dos notebooks básicos. O Lenovo IdeaPad 3 vem com os processadores Ryzen 5000, passando por cima até dos notebooks gamer. E é isso mesmo que vocês ouviram, não tem enrolação, asterisco, gambiarra. O IdeaPad 3 realmente fica na frente de vários notebooks gamer com o seu processador. Aqui no caso eu estou com a versão Ryzen 7 5700U, que em renderização passou na frente de vários, como o Legion 5i, Dell G15 Ryzen 5, Avel A60, enfim, vários notebooks gamer conhecidos pelo seu poder de processamento ficaram para trás, tornando o IdeaPad 3 o melhor custo-benefício para quem busca um processador muito forte abaixo dos R$4.000, que você encontra em promoção lá no boletando.com, a nossa comunidade de promoções especializada em achar o menor preço para o seu notebook. Aí você me pergunta, então o IdeaPad 3 é o melhor custo-benefício atualmente entre os notebooks básicos? E a resposta é depende. Vejam bem, o usuário comum não vai fazer uso de todo o poder dos Ryzen 5000 e nem vai chegar perto. O IdeaPad 3 é o melhor custo-benefício para o usuário profissional que precisa de um processador muito forte. Aí sim ele se encaixa como melhor custo-benefício, para quem tem como prioridade o processador. Mas pode ser que a sua prioridade seja outra, né? E aí vale lembrar que o IdeaPad 3 é um notebook básico, ele não vai ser bom em tudo. A tela, por exemplo, segue como TN. Sim, continuamos com o maravilhoso painel TN de baixa qualidade, brilho, além de um péssimo ângulo de visão. Então não é todo usuário profissional que vai gostar dele. E a construção segue em plástico, acompanhada pelos alto-falantes e o touchpad de entrada. Já o teclado continua como uma das minhas partes favoritas. Ele segue como um teclado aí mais confortável, na minha opinião, entre os notebooks básicos. É uma pena que ele ainda está sem iluminação. E outro ponto importante, ter um processador forte não significa que ele será incrível nos jogos. Dá para jogar? Dá, mas você não pode ser muito exigente nas configurações. E não tem comparação com um notebook gamer. Quando a gente coloca o IdeaPad 3 para bater de frente com os notebooks gamer em renderização de vídeo, por exemplo, onde o chip gráfico também é importante, ele fica bem para trás, já que o chip gráfico integrado Vega não tem como competir com as RTX dedicadas. Mas apesar de não ser tão forte nos jogos, na refrigeração ele fica com bastante folga e é bem silencioso, então dá para jogar com tranquilidade, sem preocupação que ele vá pegar fogo. Isso por dentro, né? Porque por fora, na parte do teclado, ele pode ficar quente nas teclas WASD. Como ele vem só com 8 GB de RAM, é bom vocês já pensarem no upgrade caso vocês resolvam jogar, porque a memória RAM é compartilhada com o chip gráfico integrado. Logo, ele vai perder 2 GB de RAM para os jogos. Aí você fica só com 6 GB, que em muitos casos vai ficar pouco. Mais memória RAM vai te dar mais estabilidade e até um desempenho um pouco melhor. Nos meus testes, ele teve um ganho de aproximadamente 10%, tanto no GTA V como no CSGO, depois que eu aumentei de 8 GB de RAM para 12 GB de RAM. Só que o mais importante nem é esse aumento de 10%, e sim a estabilidade para evitar engasgadas aleatórias. E mesmo depois de aumentar a RAM, ele ficou para trás da Intel Iris Xe do Avel Bion nos jogos, quebrando aquela história de que a AMD está na frente da Intel no chip gráfico integrado, sendo que na verdade depende, cada caso é um caso. Continuando na memória RAM, ele tem apenas um slot de RAM para upgrade e 4 GB soldados na placa-mãe. Tenha cuidado que não é qualquer memória RAM que é compatível. Pesquisem relatos antes de comprar a memória de vocês. Existem relatos de pessoas que já usaram até pente de 32 GB de RAM. Continuando aqui por dentro, nós temos o slot do HD. O meu veio com kit de instalação do HD na caixa, mas caso o seu não venha, você pode pedir para a Lenovo te enviar. E na bateria o resultado foi muito bom, ele me deu 6 horas de duração durante streaming de vídeo. Já na conectividade ele é bem mais ou menos. Vale ressaltar que temos porta USB-C, mas sem suporte a vídeo, leitor de cartão de memória só que limitado em 30 MB de transferência e infelizmente não temos porta de rede. Aqui eu tive problemas para ele reconhecer o meu SSD externo pela porta USB-C e além de não reconhecer,
ele ficou mais lento quando eu usei armazenamento externo pela porta USB-C. Mas pode ser que isso seja exclusivo de incompatibilidade do meu armazenamento externo. Mas caso você tenha esse problema também, agora você sabe que você não está sozinho. Então, pessoal, como falado, o IdeaPad 3 será a melhor opção para quem quer um processador muito forte sem pagar o preço de um notebook gamer. Só que você não vai ter teclado retroiluminado, uma tela IPS e um chip gráfico decente que geralmente um notebook gamer oferece. No caso do usuário comum, esse processador não fará tanta diferença. Você nem vai usar tudo que ele tem a oferecer. Eu falo isso porque pode ser que uma tela IPS seja mais interessante para o seu uso. Para quem não sabe, telas IPS tendem a ter uma qualidade bem melhor do que as telas TN. Aí o Acer Aspire pode ser uma opção melhor para o seu caso, já que apesar de não ter um processador tão forte, que já é o suficiente para o uso básico, ele oferece uma tela de qualidade melhor em alguns de seus modelos. Só tomem cuidado que não são todos os Acer Aspire que têm tela IPS. Alguns modelos são IPS, outros também são TN, assim como o IdeaPad 3. Eu vou deixar na descrição do vídeo todas as opções de compra. Então é isso, pessoal. Finalmente a gente teve aí alguma mudança no mercado dos notebooks básicos. Não é muita coisa, mas é alguma mudança, né? É o que a gente tem. Eu vou ficando por aqui. Um abraço.